Beleza, vamos lá, pessoal. Esse vídeo aqui é sobre o princípio, permita que outra pessoa fale durante a maior parte da conversa. O princípio 15 do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, eu vou trazer o contexto para você, dono de imobiliário, tá? Você já percebeu que alguns corretores, eles parecem fazer poucas perguntas e já começam falando muito sobre imóvel? A gente sabe o que acontece quando o cliente fica quieto, fechado, e no fim, a venda não acontece, tá? Então, nesse princípio, o princípio 15, permita que a outra pessoa fale durante a maior parte da conversa, é extremamente importante, tá? E hoje eu vou te mostrar aqui porque deixar o cliente falar a maior parte da conversa pode fazer com que você, o teu time, aumente muito mais os fechamentos de vendas. E hoje eu vou trazer aqui duas histórias reais e três ensinamentos que eu tirei delas para que você consiga aplicar hoje para os seus corretores aí, tá bom? E vamos lá. A primeira história é de um corretor que precisou aprender a ouvir, tá? Meio na marra. O nome dele é Gabriel. É, e faz tempo isso aqui, mas, cara, gravou muito na minha cabeça, tá? O Gabriel, ele era um corretor experiente, um cara bom, assim, bem relacionado, tinha entendimento de mercado, e ele era aquele corretor, assim, cara, que gostava de impressionar o cliente, de, cara, trazer detalhes, e cada visita era tipo uma palestra, cara, sobre o imóvel. Era de fato uma palestra. Ele era um cara que estudava muito e trazia ali o tipo de mármore, o tipo de granito, o tipo de porcelanato. Cara, trazia uma porrada de informação. Que legal, é bom saber. Mas não a gente ficar fazendo palestra para o cliente. Só que tinha um. E ele enfrentava um problema, que era, cara, poucas vendas. Ele fazia muita visita, só que se o cliente não fechasse ali meio na hora com ele, não fosse com a família, ninguém se pressionasse, comprasse, ele, cara, perdia a venda, porque o cliente nunca mais voltava. Porque às vezes o cliente ficava cansado, cara, de tanto ouvir. E um dia depois de um treinamento que a gente teve sobre comunicação e tipos de perguntas e tudo mais, ele resolveu testar algumas coisas diferentes. E ao invés de começar a apresentar os imóveis, ele começou fazendo as perguntas que a gente orientou. Né? E dito isso, ele começou a ver a conversão dele aumentar um monte, porque na hora que o cliente perguntava alguma coisa, ele tinha muito conteúdo para falar, ele sabia muito, então ele conseguia dar o conteúdo, só que na medida que era necessária para fazer a venda ali, para nutrir as informações que o cliente precisava. E uma conversa assim que a gente teve, né? A principal pergunta que ele fazia era: me conta um pouco o que seria um imóvel perfeito para você. Cara, ele falou, e a gente passou, né? Ele começou a aplicar isso. A primeira pergunta que ele sempre fazia era: me conta um pouco do que seria um imóvel perfeito para você. E aí, na conversa, o Gabriel ficava em silêncio, ouvia mais e o resultado. O cliente, ele se sentia mais ouvido pelo Gabriel. Ele revelou, basicamente, o cliente revelava o que ele estava buscando e, naturalmente, percebeu que aquele imóvel era ideal para ele. Porque daí o Gabriel tinha matéria suficiente para trazer a informação necessária para suprir aquela dor do cliente. E aí, venda fechada, corretor feliz. Tá? E o primeiro ensinamento que eu já trago aqui para vocês é: faça algumas perguntas abertas antes de apresentar, tá? E não só você ficar fazendo pergunta aberta, tá? Tem que saber usar as perguntas do jeito certo, mas fazer perguntas abertas ali previamente, antes de você apresentar o imóvel, alguma característica ou um benefício específico. E as perguntas que você pode utilizar, né? Me conta mais sobre o que você está buscando no imóvel, o que faria esse imóvel ser ideal para você, quais são as características assim que você mais gosta do imóvel, qual a área que você mais gosta de estar no imóvel, coisa assim, né? E por que é importante fazer essas perguntas abertas? Porque quando o cliente ele fala primeiro, ele se sente muito mais importante, ele se sente ouvido, se sente cuidado, tá? E automaticamente isso gera mais conexão, isso vai criar mais conexão com o teu corretor. E a segunda história era de uma imobiliária que dobrou, passou um pouquinho de dobrar as vendas, só porque começou a levar isso muito mais a sério, de escutar o cliente. Então, era uma imobiliária de Curitiba que tinha baixa conversão de vendas. Depois de uma análise, a gente fez assim, bem minuciosa do processo de vendas, ficou claro, claríssimo que os corretores estavam falando demais nas visitas. Eles decidiram implantar uma mudança simples. Cada visita começava com 3 perguntas obrigatórias antes de apresentar o imóvel. Eles tinham que anotar essas perguntas na ficha de relatório. As perguntas eles tinham que anotar as respostas. E as 3 perguntas eram: o que você mais valoriza no imóvel? Tá? Segunda pergunta: como seria o seu dia ideal morando neste imóvel, neste apartamento, nessa casa? Então, olha que pergunta importante. Essa pergunta eu acho muito importante. Como seria o seu dia ideal morando nesse apartamento, nessa casa?
E aí a pessoa começava a trazer vários contextos de ir para levar o filho na escola, ir para o trabalho, ir para não sei aonde, para academia. E a terceira pergunta, quais as características que são ideais para você no imóvel? Então, as características ideais, aquilo que não pode faltar. Esse já sabe como direcionar. O que aconteceu? Em questão de um mês para o outro, a taxa de conversão subiu em 40%. Cara, isso é absurdo. Isso é absurdo. Tá? Quando a gente olhou numa média de 3 meses, aumentou para 42%. Eles conseguiram manter isso, cara, por 90 dias, por 3 meses. E só porque os corretores começaram a ouvir mais e falar menos. Fazer mais plantas e falar menos. Às vezes, esse é o ajuste que você tem que colocar aí no teu time comercial, no teu time de corretores. É por isso que eu falo, quando as imobiliárias vêm para o programa Cresce, às vezes estão ali na reunião de vendas com a gente para fechar e fica na dúvida assim, pô, será que eu vou, será que eu não vou? Cara, é um parafuso que eu preciso ajustar na tua imobiliária para o programa se pagar. Cara, é um parafusinho que a gente ajusta ali e já dá um baita resultado. Pô, você vende aí 5 milhões, 40%, a gente vai para 9 milhões. Pô, quase dobra. Tá entendendo? É tipo, é um resultado muito bom. E dessa história eu tirei 2 ensinamentos principais. O primeiro deles é que os clientes, eles compram mais quando falam mais. Então, quanto mais o cliente falar, mais ele vai comprar. Inclusive, isso se aplica também para imóveis de mais alto valor. E quanto mais o cliente falar, mais ele vai se autoconvencendo da compra. Nós, né, como corretores, vendedores, a gente não tem que ficar convencendo ninguém da nossa solução. Cara, às vezes é engraçado, né? A gente tá lá, tudo, e aí chega numa negociação mais dura, assim, às vezes com o cliente, o cara chega e fala, me convence, então, de que é pra mim. Eu falo, cara, não vou te convencer de nada, me desculpa, não tô aqui pra isso. Se você não quiser comprar, cara, se você não tá convencido de que precisa da mudança, de que precisa melhorar essas coisas, cara, não sou eu que vou te convencer. É você que precisa estar buscando isso, tá? E se você quer aumentar as vendas, fazer o teu time vender mais, o teu gerente de vendas engajar melhor o teu time, o teu corretor, ele precisa ser um bom ouvinte, e não só um apresentador de imóveis. E às vezes você, dono de imobiliária, fica treinando o teu corretor para apresentar imóvel, só falar, só treina o cara para falar e não treina o cara para escutar, tá? E o terceiro ensinamento, né, do vídeo, o segundo dessa história aqui, é que as perguntas abertas mudam completamente o jogo dos corretores. Então, você precisa treinar o teu corretor a fazer perguntas abertas. Porque as perguntas abertas é que vão mudar o jogo dele, vão trazer mais resultado. Ensina o teu corretor a usar as perguntas abertas no tempo certo, na hora certa. Principalmente quando estiver apresentando imóvel. E o que é, por exemplo, né, de perguntas abertas, o que é mais importante para você em um imóvel? Me conta um pouco mais sobre o que você precisa, o que você estava buscando no imóvel. Essas perguntas vão fazer o cliente falar sobre si mesmo, que aumenta muito a confiança e o conforto. Perceba que as perguntas abertas é já quando está ali junto com o cliente, não é na pré-venda, tá? É na etapa de vendas. Entender e separar isso. Já que a gente está falando aqui sobre engajamento até, tem para engajar os corretores tudo mais, tem o 10 táticas de bonificação, são estratégias práticas ali para você engajar o teu time e conseguir, de fato, colocar eles no outro patamar. Tá? E você, como dono de imobiliária, você consegue implementar isso de forma muito rápida e prática e é só R$ 27. Tá? Eu vou até pedir para a galera colocar aqui na descrição do vídeo, ou você pode ir lá no meu Instagram comentar 10TB também, que você recebe o link ali para comprar. Cara, é um mini treinamento assim com 10 táticas de bonificação muito show. Tá? Enfim, resumindo, pessoal, os 3 ensinamentos aqui deixa o cliente falar primeiro sobre o que ele está buscando. Segundo, faz portas abertas, inteligentes, estratégicas. E entenda que a venda acontece quando o cliente se sente ouvido, não quando ele é muito pressionado, tá? E, assim, agora eu quero saber de você, comenta aqui até nesse vídeo, quantas vendas a tua imobiliária pode fazer a mais se eles começarem a ouvir mais do que falarem? E, só fazendo uma breve merchan aqui, se você quer levar o teu time para outro nível de performance comercial, conheça o programa Cresce, ouse conhecer o programa Cresce, um programa completo, prático, comprovado, feito só para imobiliárias, com mais de 5 corretores que precisam alinhar perfeitamente ali o digital e o comercial. Ele encaixa muito bem para imobiliárias que tem de 5 a 100 corretores. Cara, você tem 100 corretores aí no teu time, vai cair como uma luva. Ou se você tem várias unidades ali com até 100 corretores, então às vezes você tem 500 corretores, só que em 5 unidades vai caber muito bem para você, tá? Inclusive a gente tem vários clientes assim. Ou ouse conhecer, pode comentar aqui, ou pode comentar lá no meu Instagram, que alguém do meu time vai te chamar e vai te atender, tá? E dá o like aqui nesse vídeo, se inscreve,
compartilha com algum outro dono de imobiliária que você conhece, que pode estar precisando dessas dicas aqui, ativa o sino aí para você receber outros vídeos. E o nosso objetivo, o nosso compromisso aqui com a Liberty Biz é levar 1.000 donos de imobiliárias à liberdade financeira até 2030. E, cara, por isso que eu estou produzindo conteúdo, por isso que a gente desenvolveu os programas. É isso que eu quero. Pô, não adianta só eu, sozinho, ir lá vender imóvel e atingir minha liberdade financeira. Ter lá 20 imóveis vendendo ali 50 mil por mês. Não, cara, eu quero levar outras pessoas a ter essa liberdade financeira, entendeu? E vamos voar junto. Vamos junto até o próximo nível. Abraço, fique com Deus, até breve. Deixa tua opinião aqui no vídeo, se concorda comigo, se não concorda. E é isso aí. Até mais.